Number 227 now, Gathering Beautiful Sheep. I like to sing this just because it's a missionary song, and it kind of spirits me up to 227 as the hymn number. All right. We're closing the hymn just now let's everyone join right in on this now. Do you like these old songs? Say amen if you do. Wonderful. All right, all together now. To the heart that feels the way, we will gladly go today, gathering sheep, oh beautiful sheep. From the early dawn till night, we will labor with our might, gathering sheep, oh beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Oh, praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, oh beautiful sheep. On the mountain hill or plain, we will harvest in the grain, gathering sheep, beautiful sheep. Yes, we'll labor far and near, never fall for never fear, gathering sheep, oh beautiful sheep. Everyone now, come on, it's a gathering sheep, oh beautiful sheep, gathering sheep, golden sheep, beautiful golden sheep. Praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, beautiful sheep. Just a moment. Now when we come to that part again, praise the Lord, we're on our way to the land of born upward, to the land of endless day, gathering sheep. Let's try the chorus now, come on. Praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, beautiful sheep. Good, now let's get it again, all right? Oh, we will sing and we will praise, and our master's voice obey, gathering sheep, oh beautiful sheep. As we go in foreign land to impart our Lord of
Got an awful picture here under consideration now of a believer. Tem um quadro horrível aqui sob consideração agora de um crente Death. aproximando-se da morte. Turn our camera tonight towards heaven. Mas vamos direcionar nossa câmera nesta noite para o céu. Things are going on down here, there's something going on up there. E enquanto as coisas acontecem aqui embaixo, há algo acontecendo lá em cima. See God, the Son of God, sitting on the right hand. Eu posso ver Deus, o Filho de Deus, assentado à destra, olhando para baixo. Down. I hear an angel come and say, Posso ouvir o anjo chegar e dizer: I am Gabriel, with his great sword in his hand, saying, now, Eu sou Gabriel, com sua grande espada em sua mão, dizendo: agora since the day that you created me, I stood by your right side. eu, desde o dia que tu me criaste, permaneci à tua destra. Just what you told me to do. Eu fiz apenas o que me disseste para fazer. Have you looked down at them witnesses this morning? Tu olhaste para aquelas testemunhas nesta manhã? Fixing to burn up 3 witnesses. Eles estão para queimar 3 testemunhas. I can hear him say, I've watched them all night long. Eu posso ouvi-lo dizer: eu os observei a noite toda. Let him go down. He said, I'll change the picture. Deixa-me descer. Ele disse: eu terminarei, eu mudarei o quadro. Eu creio que ele podia ter feito isso. But he said, Gabriel, just put your sword back into its sheath. I can't let you go. Mas ele disse: Gabriel, coloca a tua espada de volta na bainha. Eu não posso te deixar ir. Here to his left, here comes a great mighty angel by the name of Wormwood. Então vejo chegando aqui à sua esquerda, que vem um grande anjo poderoso chamado Amargura. Controls the water and he falls before him prostrate and says, Lord, Ele tem controle das águas e ele cai diante dele prostrado e diz: Senhor, you look down at them witnesses? Senhor, olhaste tu para aquelas testemunhas? They're fixing to burn them up this morning because they're witnessing to God. Senhor, olhaste, eles estão para queimá-los esta manhã, porque elas estão testemunhando de Deus. Yes, I've watched them. Let me go down. Sim, disse, sim, eu os observei. Deixe-me descer. Babbling all over the face of the earth. Eu varrerei a Babilônia da face da terra. Could have done it. He said, you gave me the keys and during the time of the antediluvian world, and I flooded the whole thing and washed it off for you. I'll do. Eu creio que ele poderia ter feito isso. Ele disse: tu me destes as chaves. E durante o tempo do mundo antediluviano, eu inundei tudo e lavei para ti. Eu faria a mesma coisa nesta manhã, se tu apenas... Boa noite, irmãos. Vamos cantar o hino 214. Estou marchando. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Vamos continuar nesta marcha. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido
estarei na linda terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O ditoso dia está quase chegando. Aleluia, aleluia. Quando todos redimidos subiremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O milênio passará num só momento. Aleluia, aleluia. Este mundo vai ficar em sofrimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com nossas ofertas. Boa noite, irmãos. O pastor desejou ouvir uma mensagem hoje, pediu para nós passarmos ela. É a mensagem do Encontro Regional de Goiânia, pregada no dia 20/10/2017, pregada por ele mesmo. Ele está nos acompanhando pela internet. Amém? Vamos ouvir a mensagem.
Boa noite com o Senhor Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui crendo que Deus vai nos abençoar. Nós cumprimentamos o pastor Joaquim Gonçalves, agradecemos pela confiança, pela sintonia. Graças a Deus. Nós cumprimentamos também nossos irmãos aí através da internet, essa multidão de igrejas, né, espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil. Nós ficamos responsabilizados como nunca pelo que nós temos que vos falar nesta noite. Está comigo a minha esposa e os filhos. Onde está a irmã Raquel Cordeiro? Se eu não achei, nem a câmera, né? Está ali. Irmã Raquel Cordeiro, o Esdras e a nossa filha. Então nós estamos, Damaris, né? Damaris, a contadora de história. Que Deus abençoe vocês. Podem se sentar. Então nós vamos ler a escritura que está em São João capítulo 15 e verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Senhor Deus, é o Senhor que nos dá esta palavra. O Senhor não nos daria esta palavra se ela não combinasse com tudo aquilo que nós necessitamos e que estamos dispostos a viver ela. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui diante deste povo, que é um povo seleto, é um povo abençoado, por serem eleitos e estar dentro deste plano e propósito do Senhor, para que esta Escritura se cumpra. Pai Santo, nós te rogamos a Tua graça nesta hora. Venha nos trazer, ó Pai, a luz, a unção, para que nós possamos aproveitar da presença do Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ouvir o hino que está proposto aqui. Que bendita, que gloriosa luz, é mais clara que a do dia, ilumina as almas a seguir, Cristo Mestre, o eterno guia. Sempre canta alegre seu louvor quem possui a luz dos céus, goza afável e celeste paz, dom gracioso só de Deus.
bendita, gloriosa luz dos céus, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Vida nova em santa retidão, tem os crentes em Jesus. Quem de perto ao Salvador seguir, dele alcança graça e luz. Luz bendita, gloriosa luz dos céus, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Esperança, vida e salvação has de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor. Luz bendita, gloriosa luz dos céus, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Graças a Deus, muito bonito, não é? Os irmãos Ezequiel, Bert, Elber e Juliano, Deus os recompense. Nós saudamos também aos pastores aqui na plataforma. Nós desejamos que vocês tenham conosco um excelente encontro de pastores, né? Encontro regional. Nosso abraço aos irmãos em Iporá, Fazenda Nova, que estão conectados conosco, né? E por muitos outros que às vezes não estão na igreja, mas estão em casa e participando também do culto. Nós temos aqui um assunto. Eu estava lá no meu sítio, lendo a mensagem Meu Novo Ministério, e o pastor Joaquim nos ligou através da irmã Martemes e nos passou esta responsabilidade. É bom quando o regente está no espírito do compositor, né? Estamos ligados no mesmo espírito. E eu pensei, não vou mudar a linha, apesar de ser uma mensagem mais própria para uma escola dominical, um ensinamento, mas nós vamos falar do que pudermos falar durante o tempo em que nos é permitido falar aqui. Creio que Deus vai nos dar o que for necessário, né? Eu cumprimento ao Neftali, ali atrás. Deus te abençoe, sua família. Essa escritura que eu acabei de ler, eu já venho pregando ela há anos, muitos anos, mas às vezes nós pregávamos mais
restrito ao assunto de cura, de libertação. Mas agora, nesses últimos dias, ela tem sido vivificada no meu coração, nos trazendo uma luz maior sobre o que esta Escritura significa para nós. Porque ela está em 3 promessas, 3 fases. Se vós estiverdes em mim, essa é a primeira parte dela, e as minhas palavras estiverem em vós, aí vem a parte final: e pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha, irmãos, nós não conseguimos entrar em Cristo se nós não entrarmos no Espírito. Porque o Espírito que as pessoas são influenciadas é que levam elas a participarem daquilo que elas estão participando. Como, por exemplo, o jogo de bola, especialmente por ocasião de Copa. As pessoas entram no Espírito, vão ao estádio, elas gritam, deliram, usam as camisetas, colocam bandeiras, saem pelas ruas. Elas estão no Espírito. A moda também, ela exige que a pessoa entre no espírito da moda, especialmente a moda feminina. As pessoas entram no espírito. Aquilo é lançado através de pessoas de influência, e o ser humano, quase que geral, entra naquele espírito. E para nós entrarmos em Cristo, Paulo diz que é por um espírito. Nós temos que entrar em Cristo por um espírito. E em cada ocasião, Deus tem um espírito no qual Ele está trabalhando, no qual Ele está operando, através da mensagem da respectiva era. E agora nós estamos já próximo do ponto final de tudo que já aconteceu e que vai acontecer ainda na terra. Nós estamos esperando o arrebatamento. Para isso nós temos que entrar no espírito do arrebatamento. Se nós não entrarmos no espírito do arrebatamento, nós vamos nos tornando pessoas perdidas, desorientadas. Porque à medida que nós vamos aproximando esta hora, existem outras maneiras e outros espíritos governando o mundo, e que tem levado as pessoas a se envolverem em muitas outras coisas e esquecerem de estar no espírito do arrebatamento. Então, a primeira coisa, e depois você tem que viver a palavra, porque não existe como a palavra estar em você, estar em nós, se não for através da obediência. E a obediência, ela é que nos leva a viver. Não como nós poderíamos pensar, em uma doutrina, em um ensinamento, em uma pregação dura, que exige, que cobra. Não, irmãos. A nossa fé perfeita, ela não dependerá disto. Porque
a maneira como nós vamos entrando e a palavra vai entrando em nós, ela não se torna um jugo pesado. Quando Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, esse cansado aí você colocaria tantas coisas que tem levado as pessoas a depressões, levado as pessoas ao estresse e depois à depressão, por causa de fardo pesado, de vida difícil e de situações que nós encaramos. Mas quando Jesus falou dos cansados, Ele falou de todos eles. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É uma das partes que está dentro do assunto que nós vamos falar aqui nesta noite, é justamente essa vida simples, esta vida humilde, esta vida que nós necessitamos de ter para alcançar esta fé de arrebatamento. Começando de uma coisa, é que a fé do rapto, ela está em cada eleito. A mensagem, a pregação, a palavra, ela simplesmente desperta. Ela desperta o que já está dentro do eleito. O eleito tem vontade, ele tem desejo, ele ama tomar a palavra de Deus e ver a sua vida enquadrando dentro dela. Ele sente prazer, ele sente bem. Todos nós que pregamos a palavra, sabemos que às vezes há pessoas que saem da igreja ferida, chateada. Mas estas pessoas nunca vão chegar a uma obediência total se Deus não mudar aquela velha natureza dela. Ela está precisando de uma mudança. Paulo disse em 2 Coríntios, eu tenho aqui essa escritura, capítulo 3, verso 6, o qual nos fez também capaz de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. E dentro do que nós vamos falar, nós queremos pensar nisto. Eu coloquei ali o tema treinamento. O treinamento não é um ensinamento intelectual. O treinamento não é capacitar o povo apenas a mente. Nós vamos citar alguns exemplos. Aqui na mensagem Adoção, volume 3, parágrafos 71 e 72, o profeta diz: Jesus estava treinando 12 homens. Ele tinha 5.000 pessoas, às vezes em seus cultos. Ele tinha multidões. Ele chamou mais homens para o ministério, a exemplo dos 70. Mas ele estava interessado em treinar 12, em preparar 12 homens. Ele estava treinando estes homens. Através daqueles 12 homens, iria levar o Evangelho para o mundo. Não era só para Israel, uma nação. Eu estava ouvindo domingo passado, atrasado, pastor Joaquim pregando aqui na escola dominical. Ele deixou escapar aqui uma coisa tremenda. Eu comentei depois com a igreja. Ele disse:
aqueles que não são convertidos nas cartas, eles não são convertidos em Cristo. Ele disse, os livros do Velho Testamento, os profetas, eles servem para nos ensinar, é uma sombra. Mas quem não é convertido nas cartas, não é convertido. Porque você tem as cartas de Paulo, você tem as de Pedro, você tem de Tiago, você tem dos apóstolos. E aquilo parece que abriu uma janela na minha alma. Porque você que convive com as pessoas, nós os pastores, é que convivemos com as pessoas, é que sabemos o quanto é diferente aquele crente que é convertido nas cartas. Ele é uma pessoa submissa, ele não tem dificuldade. Por isso é que Jesus estava preparando eles para o Evangelho ser estendido ao mundo, a todos. Por amor a eles, eu me santifico, eu me sacrifico. Por amor a eles, eu estou aqui trabalhando, lutando, para deixar a eles o ensinamento, principalmente do exemplo da vida. Porque o maior ensinamento que nós temos que deixar, quer seja pastor, quer seja mães, pais, irmãos, vizinhos, o maior ensinamento é o exemplo. Você pode falar, discursar, pregar. Se você falha no exemplo, você falhou no seu ensinamento. Mas santifico a ti mesmo, comporte-se na tua vizinhança. Aqui já é o irmão Branham dizendo, santifique-se a si mesmo, comporte-se na tua vizinhança, como um verdadeiro cristão deve fazer. Que suas relações possam ser, se você encontrar o seu amigo, de santificação de si mesmo ou por amor a ele, não sabendo que você pode fazer. Não sabendo que pode. Agora, estabelecendo o filho. A primeira coisa, depois que o filho entra, ou entrava, ele se tornava filho. Mas então, encontramos que o seu comportamento é o que o coloca na adoção. Não importa se ele é filho, mas se ele não tem comportamento, ele nunca vai ser apresentado pelo tutor. Não sabendo o que você pode fazer, se ele se comporta bem ou não, porque é nisso que nós ensinamos, é com o que nós vivemos. O ensinamento, ele tem duas fases. Como eu acabei de ler aqui, Paulo dizendo que nós somos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Agora, a letra, ela é indispensável, a mensagem em si, a Bíblia em si, ela é indispensável na vida cristã. Não é que nós vamos anular a Bíblia, a mensagem, e entrarmos apenas em um delírio religioso. Não, não é isso. Mas é o Espírito, a unção, que vem para vivificar, fazer a Escritura se tornar viva. Então são duas fases. Como o profeta disse aqui na mensagem, a presença de Deus não reconhecida, parágrafo 32.
Os judeus sempre buscaram sinais. Agora, estes sinais não é sinais apenas de um curandeirismo, fazer movimentos de cura divina, não é isso. Eu quero que vocês entendam que eu vou me referir mais ao sinal da vida cristã. Eles foram ensinados e nunca depender de discursos intelectuais. Eles quem? Os judeus. Os judeus sabiam que não era isso. Os gregos ensinavam isto, porque os gregos ensinam a sabedoria, ensinam o ensinamento teórico. Porque o ensinamento ele pode ser teórico, mas ele precisa também ser prático. Não existe nenhum curso superior que fica só na teoria. Você termina um curso de veterinária, e aí você vai para o campo aprender a trabalhar com os animais, para depois você ser liberado para o trabalho. Exemplos de outros, medicina e tantos, né? Então existe a parte teórica, mas existe a parte prática. E os gregos queriam ficar só na parte teórica, mas não discursos intelectuais, diz o profeta, mas sobre sinais, confirmação. Eu estava meditando antes de vir para cá o relacionamento dos profetas Elias com a viúva de Serepta, Eliseu com a sunamita, e nós temos na mensagem uma irmã que foi o tipo para mim. Pode ser que os pastores não leu isso na mensagem, né? Você vê isso através do curso, dos cumprimentos. Mas para mim, Rat Moser representa essa mulher que o irmão Brana, o profeta desta era, chegou para trazer o maior ensinamento de sua mensagem, a palavra falada. Oxalá que tivéssemos tempo de entrar nisso aqui na mensagem, meu novo ministério. Mas não é nada de você se preocupar, não é? É apenas uma aplicação minha. E ele já tinha lhes mostrado o sinal, e elas queriam um tipo diferente de sinal, os judeus. Jesus havia feito tantas coisas. Jesus já havia aberto olhos cegos. Jesus já havia ressuscitado mortos. Jesus já tinha feito tantas coisas, transformado água em vinho, multiplicado pães e peixes. E eles ainda queriam um sinal, mas era coisa da indagação deles. Era coisa que estava dentro do raciocínio, da interpretação deles. Irmãos, nós temos visto tantos milagres de Deus. Estamos sendo acompanhados por milagres de curas, câncer sendo desfeito, coisas sobrenaturais acompanhando-nos. Temos visto estes sinais que para eles, para as pessoas curiosas apenas do Evangelho, elas não conseguem ver, porque Deus não trabalha com coisas impressionantes, Ele trabalha com pequenos. Você já pensou, estou ali sentado, meditando, estudando esta mensagem sobre esse assunto, o telefone toca, e o pastor Joaquim, é só para você pregar no encontro. Eu disse, olha, isso aqui é vindicação, é sinal. É um sinal, é uma sintonia. Quantas vezes eu tenho meditado, vindo para o encontro,
Se tem uma coisa que eu desejo é nunca ser chamado para pregar. Eu meditei uma época, uma vez, isso já aconteceu várias vezes, muitas e muitas. E eu escrevi no meu caderno, está escrito lá, fé ungida. Eu pensei comigo, vou falar sobre fé ungida. E peguei a mensagem porque cramas, anotei os parágrafos, tudo, preparei e deixei na pasta. Quando nós estávamos aqui no encontro, o pastor Joaquim convidou o irmão Danda, da África, para pregar. E ele chegou aqui, como sempre, simpático, sorridente. Ele disse assim: eu vou pregar nesta noite sobre fé ungida. E ele usou exatamente a mesma mensagem. Eu disse, como pode? Falei com o pastor ao meu lado, como pode essa sintonia? Eu estou lá no interior, um pastor vindo da África, trazendo o mesmo assunto, sendo convidado para pregar, pregando aquela mensagem sobre a fé ungida. Então nós temos esta sintonia com Deus. Porque o mundo, irmãos, ele tem sinal. E o mundo trabalha para cumprir as Escrituras. Jesus disse em Mateus 24, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós não estamos impressionados com o mundo, mas as coisas do mundo devem nos alertar, porque o mundo está cumprindo exatamente. O homossexualismo, que multiplicou tanto, a ponto do irmão Branham assustar quando ele viu a pesquisa realizada nos Estados Unidos. E hoje, se você for acompanhar isso aqui no Brasil e no mundo inteiro, assusta a multiplicação do homossexualismo. Nós temos outro sinal, beleza da mulher. Irmão Branham diz que a multiplicação da beleza da mulher é um dos sinais de sua vinda. Quando ele falou da Miss Beleza da América, quando ela foi fundada, ele diz, você olha para aquela mulher através da sua foto, você acha ela a coisa mais horrível. E era a Miss. Ele diz, qualquer mulher descendo hoje à rua é muitas vezes mais bonita do que ela. Por quê? Porque isso foi multiplicado. É um dos sinais do mundo. Mas nós temos um sinal para a noiva. A noiva, ela tem um sinal. E o sinal da noiva é a mensagem do profeta para esta era. E a mensagem do profeta para esta era, ela vai nos levando a esse coachego com a fé, com a mensagem e com o arrebatamento. Não pensem vocês que um encontro como este, ele não tem um propósito de levar a igreja para mais próxima da fé perfeita, porque tem. Na mensagem desde então, o profeta diz, observe aquela mulher. Rapidamente, ela havia encontrado algo, o mesmo que você encontra cada noite. Aquela mulher do poço, aquela mulher que Jesus encontrou lá no poço. Ela encontrou algo que você tem encontrado. Olha aqui, Deus despertando o que estava na alma de uma mulher, independente do que ela era na vida. Mesmo sendo uma prostituta, mesmo sendo a mulher separada das famílias, pela sua condição de vida,
mas ela tinha lá dentro dela esta coisa para ser despertada. Isso é que é o treinamento de Deus, irmãos. O treinamento de Deus é Ele falar a palavra e aquilo sintonizar com a sua alma. Davi, aquele rapazinho ruivo, adolescente, teria que enfrentar um gigante que desafiava o seu povo, que desafiava Saul, que desafiava a todos, porque precisava de Deus na causa. Tem causa que você não consegue vencer ela sem Deus. Ainda que você tenha recursos, tenha médico, tenha grandes mestres. E aquela mulher estava ali, ouvindo o que você ouve. Te transformaria como ela transformou. E ela disse: Senhor, percebo que tu és um profeta. Que diferença isto foi do sacerdote que disse que ele era Belzebu? Olha a malícia, olha a maldade que despertou no coração daquele sacerdote, de chamar Jesus do príncipe dos demônios. Que tratamento maldoso. Mas aquela mulher que não tinha um treinamento como aquele sacerdote, que não tinha o conhecimento intelectual, a capacidade daquele sacerdote, ela teve esse treinamento para dizer para Jesus que ele era um profeta. Ela era mais bem treinada do que a metade dos pregadores. E quem foi que preparou ela, irmãos? E não obstante, era uma prostituta. Disse: Senhor, percebo que tu és um profeta. Agora sabemos, nós samaritanos, estamos esperando pela vinda de um Messias. Se estamos esperando, o sinal dele identifica ele. Ô geração do século 21, religiosos desses dias, não estão esperando por um profeta. Prova é que quando se fala em um profeta nesta era, com todas as vindicações bíblicas, eles ironizam, chamam de heresia, chamam de falso profeta, porque eles não foram treinados para isso. Denominações estão sendo treinadas dia e noite para serem imagens da besta, para fazerem parte da grande besta que vai governar, já tem governado e vai terminar o seu governo depois do rato da igreja na grande tribulação. É para isso que os sistemas denominacionais estão se preparando nesta hora. Mas enquanto eles estão preparando para ser imagem da besta, nós estamos aqui preparando para ser noiva, esposa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus. Ele será o Messias, mas ele nos dará ou dirá estas coisas, ela falando. Ele fará estes mesmo tipo de obras quando ele vier. Qual era aquela obra? Revelar o segredo do coração. O profeta diz que Jesus, ele nunca se identificou como filho de Deus, mas se identificou como filho do homem, porque ele era a profecia de Moisés. Deus levantará um homem como a mim, e a ele ouvireis. Ele estava ali como filho do homem, revelando o segredo do coração daquela eleita de Deus. Eu sei que tu és um profeta, eu percebo que tu és. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Mas quem és tu?
perguntou para Jesus: quem és tu? Ele disse: eu sou o que falo contigo. Graças a Deus, eu sou o que falo contigo. Vou continuar lendo aqui a mensagem Homem Chamado por Deus, página 15. E permite que homens caiam em si e se deem conta de que somente pertencer à igreja não é o que tu requeres. Falando com Deus, permita que nós não tenhamos esta ilusão de que pertencer à igreja é apenas o que Deus requer. Tu queres que o homem seja cheio do Espírito, nascido, esculpido, trabalhado, queimado interiormente com o Espírito Santo, marcado, homem que tenha cruzado a linha, homem chamado por Deus, chamado para pregar, mas também chamado para viver, porque não haveria nenhum resultado, não haveria motivo nenhum de nós pregarmos esta tão linda mensagem, tão poderosa, se não houvesse as pessoas para viver ela. Vocês é que são essa beleza na terra. Esculpido, marcado, homem que tenha cruzado a linha, e nós cremos que tu irás enviar o reavivamento pelo qual Billy Graham e muitos outros estão orando, quando tu puderes, ou melhor, quando tu puderes obter homens. Esse reavivamento aqui, irmãos, foi motivo de nossas orações desde o princípio. Nós temos clamado. Eu lembro lá na Avenida Goiás ainda, lá na Avenida Goiás, a igreja sob o comando do pastor Joaquim Gonçalves, clamando a Deus por um avivamento, pedindo a Deus por um momento em que Ele pudesse nos sacudir. Esse clamor, ele está nas taças das orações dos santos ali em cima. E Deus tem derramado ela, Deus tem enviado a resposta desse clamor. E eu digo para vocês, meus irmãos, esse poder, esse tremendo poder desse avivamento, ele está aproximando de nós cada dia mais. Cada dia mais. O que não é apenas um movimento religioso, não é apenas um movimento de pastores e igrejas. Vocês estão vendo como o nosso encontro, ele tem um outro caráter, uma outra natureza. Não é apenas um movimento interpretado como avivamento, mas é um povo que através da palavra mudam a vida, consertam problemas, resolvem situações. É um povo que está sendo moldado pelo Espírito Santo. Homens destemidos, homem de caráter contigo, que crê em ti, te tome em tua palavra. Deus, possam muitos deles que estão presentes agora, o profeta está dizendo, possam muitos deles que estão presentes agora dar tudo que tem ao Senhor Jesus e terminar com o mundo. Terminar, passar além do Gilgal, passar além do Gilgal, o lugar de confissão e princípios cristãos, passar além da escola dos profetas, apenas o conhecimento intelectual, o lugar de confissão, além com suas teologias, prosseguir até o Jordão, para uma visão aberta, quando eles cruzarem, encontrar com o Deus vivo, o Deus que vive. Nós não estamos presos apenas em Gilgal, estamos caminhando
ainda que temos que morrer, porque o Jordão é morrer a si mesmo. Agora aqui na mensagem, em tua casa, deixa eu andar mais rápido. Agora você observou, você e eu hoje, e quase todos os ministros ou demais, estamos sempre tentando dizer aos companheiros o que não fazer. Isso é tão comum, né? O pastor, a mãe, o pai, às vezes sentam os filhos e vão dizer para eles que eles não devem fazer isto, que não devem fazer aquilo. E quantos conselhos: meu filho, para de beber, para de mentir, para de andar com a pessoa errada. É comum nós pregarmos e dizer: para com isto, pare de fumar, pare de mentir, pare de roubar, pare com isto ou aquilo. Agora aquilo não foi o que o homem perguntou, o centurião. Perguntou a Paulo, né? Ele não perguntou o que ele tinha que parar de fazer. Ele não disse o que tenho que parar de fazer para ser salvo. Ele disse o que devo fazer para ser salvo. Olha, se nós deixarmos muitas preocupações que até nos sangram por causa de nosso desejo, sinceridade, se nós deixarmos e começarmos a fazer o que devemos fazer. Exemplo, você deve orar. Alguém disse: irmão Brana, eu não suporto essa natureza, eu sou nervoso. Ele disse: comece a ler a palavra e orar. Você vai ver como estas coisas mudam. Tudo está em torno disso, irmãos, é que nós precisamos de saber o que devemos fazer. Nós tentamos lhes dizer que eles devem parar de fazer. E diz: bem, eu devo fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não, bem, essa não é a pergunta. O que deve fazer? Não, é o que deve parar. Não o que deve parar de fazer. Mas você apenas faça o que você tem que fazer. E todo o restante disto cuidará de si próprio. Sua mentira, o roubo, ou a bebida, jogatina, fazendo coisas que são malignas, isto vai parar quando você fizer como Paulo respondeu à sua pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, quando você entra nesse espírito, nesta linha, você vai notar que você vai ter fé de sobra. Fé de sobra, além da cura, além da libertação, poder ajudar alguém. Se eu pudesse entrar aqui nesse assunto, poder ajudar alguém, alguém pudesse parar diante de você, te observar, te olhar e começar a copiar de você. O irmão Brana disse que um irmão em uma igreja, quando ele muda, quando ele enche do Espírito, toda a igreja acompanha ele. Toda a igreja vai atrás dele, toda a igreja une a ele. Uma pessoa que se enche do Espírito Santo, ele é suficiente numa igreja. Ele é suficiente numa igreja. Aí você diz: graças a Deus, é o que está acontecendo conosco aqui. É o que está acontecendo conosco aqui em Goiânia, nessa igreja amada, que está aqui há esses anos todos, vivendo, passando por tantas lutas, tantas provas, tantas manifestações que vêm contra essa igreja. E ela está aqui firme, caminhando nessa jornada. Isso teve alguma coisa? Teve algum motivo? Não foi Joaquim Gonçalves, o homem em si.
não foram esses diáconos, não foram esses cantores, não foi esse conjunto. Alguma coisa a mais teve que ser feito para que Deus pudesse sustentar essa igreja. E eu pergunto para mim então, o que foi a não ser isto? Pessoas que já tombaram, muitos deles, e deixaram exemplos tão seguros como nós temos. Aqui na mensagem, 9:30. Na mensagem, o homem interior, parágrafo 5. E eu na minha vida, olha só aqui o irmão Brana, próprio profeta, fazendo esta avaliação. Ele disse, e eu na minha vida tenho tentado ter isto ao meu redor. Isso que uma atmosfera cristã, um poder sobrenatural. Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado aqui. Você quer saber? Isso atinge a igreja, isso atinge o lar, isso atinge o emprego, isso espalha, acompanha, essa coisa errada acompanha. As pessoas talvez sejam boas, mas elas estão simplesmente ungidas com aquele tipo de espírito. Vê você? E eu gosto dos que são simpáticos. Eu gosto de ensinar isso aqui para a igreja lá, irmão, porque eu fico analisando isso aqui com a igreja e vendo o que são cada palavra destas. O que é uma pessoa simpática? A pessoa simpática, ela está extravasando, ela está mostrando algo que está por dentro dela. Ela sorri quando ela deveria estar chorando. Ela sorri quando ela deveria estar com a cara fechada. Ela fala boas palavras quando deveria estar falando palavras duras, por causa de razões, problemas diversos. Mas ela tem em si um sorriso. Então ela se torna uma pessoa simpática, agradáveis, educadas. Não essa educação de faculdade, porque essa educação de faculdade, ela é apenas teórica. Quase todo doutor é mal educado, na maioria deles. Então é apenas uma teoria. Não é isto, mas pessoas educadas, amáveis, sentimento dócil. Sentimento dócil. Sai de mim. Então eles são educados, fraternos e amáveis, e eu simplesmente gosto disso. Eu gosto disso. Será que a sua esposa gosta? Será que seu marido gosta, irmã? De uma esposa simpática, agradável, amável? Será que seus filhos gostam? Eles sairiam de casa? Eles iriam embora? Será que eles gostam? Será que seu patrão gosta? Será que seus colegas gostam? Claro que gostam. Todos amam isso. Irmão Brando disse, eu gosto dessas coisas. Mensagem, meu novo ministério, parágrafo 76. Agora, para que as pessoas saibam que eu disse exatamente o que é a verdade. Irmã Hatt, isso então, irmão Wright, e todos vocês que estavam lá, só os que estavam lá, para que então vocês possam ver. Ele estava testificando agora para a igreja o que havia acontecido lá na casa da irmã Hatt. Para que vocês possam ver. Aqui, levante-se, irmã Hatt. Ali está a pequena viúva, a quem o milagre aconteceu. O primeiro, ignorando todas as pessoas do mundo. Para que a coisa acontecesse primeiro, aquela
pobre, olha só, primeiro, aquela pobre, pequena, humilde mulher viúva, sobre a encosta lá em cima, tratando de produzir uma safra de milho de um terreno impróprio para cuidar de seus filhos. Foi a essa que Deus honrou pela primeira vez, desde os dias de que Jesus Cristo disse: peça o que você quiser. Deus honrou a irmã Rath com esta preferência. Eu sei que nós esperamos por isso, irmãos. Eu sei que você deseja isto. Honrou a primeira vez desde os dias de Jesus e disse: peça o que você quiser. E eu disse: eu desafio a qualquer um, no nome do Senhor Jesus, quando esse Espírito atingir e disser isso, não me importa o que você peça, isso será concedido. Vamos voltar aqui agora na Escritura. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então está aqui o exemplo da irmã Rath. Você sabe porque as pessoas influentes não obtêm isto? As pessoas importantes, elas estão muito longe disso, irmãos. Outras grandes pessoas como essas, é porque Deus sabia que elas pediriam coisas que não seriam de benefício para elas. Deus conhece o coração, Deus conhece sua vida, Deus sabe de seus desejos, Deus conhece. Ele dá isso a pessoas as quais Ele sabe que pedirão a coisa correta. É por isso que nós temos que ser treinados, preparando para saber o que é pedir. Pedir, dar-se-vos-á. A adoção era colocar o filho na condição de falar, de escrever, de fazer os negócios que o pai, querendo ou não querendo, tinha que assumir. O pai sabia que aquele filho não podia ser um irresponsável, fazer qualquer negócio, pedir qualquer coisa, comprar qualquer coisa, porque era uma empresa, era um patrimônio que ficava em jogo na mão daquele filho. Irmãos, a palavra de Deus é a coisa mais rara, é a coisa mais importante que tem, e Ele confiou a ela a nós. Pensa você, Ele confiou ela a você. Você, membro da noiva, que não depende de ser importante, não depende de ser uma grande pessoa, não depende nada disto, mas é algo que está dentro de você, que faz você desejar a coisa correta. E o que mais poderia aquela mulher, que mais simplesmente me diga alguma coisa que ela poderia pedir, que não fosse, ou que fosse maior do que aquele pedido que foi a salvação dos filhos. O que mais podia ser maior? Sua mãe e seu pai são salvos. Ela não tinha que pedir por eles, porque eles já eram salvos. Toda da sua família eram salvos, exceto os 2 rapazes. Então, eles não eram salvos. Eu tenho batido nisso aqui com a minha igreja, irmãos. Como pode uma mãe da mensagem, revelada, desejando que seus filhos se casem fora da palavra, por causa de prosperidade, por causa de rapaz bom, de moça boa lá fora, uma mãe revelada, ela está nos pés do Senhor, pedindo que sua filha não desgrace a sua vida, começando do seu casamento, não acabe com a sua chance de salvação, muitas vezes tendo que pagar caro
e às vezes até perder a salvação. Então a mãe, ela deseja, ela busca o interesse dela, desse pai, é fazer tudo para ver essa família na palavra. Irmão Rat deixou aqui o exemplo. Aquela mulher poderia ser milionária a partir daquele dia, ter aqueles filhos na rua, zoando em motos, zoando em carros e correndo para lá e para cá. Ela poderia deixar uma herança para eles brigarem no futuro, mas ela não teve esse interesse. Não. Shelby me disse que sua renda constante numa boa colheita cobre $600 por ano, até mesmo os 2 meninos trabalhando, ajudando. No fim, dava $600 por ano para viver uma família. Depois ela recebeu um alôas do governo lá. E com cerca de minha idade, e está todo quebrado, tudo que ele está trabalhando para cuidar de seu pai e mãe, e eles estão velhos, e tentando cuidar de sua pequena irmã aflita, que estava na cadeira de rodas, mas ele é salvo. A irmã Edith, chamava Edith, na cadeira de rodas, ela era salva. O irmão Wright, todos eles são salvos, mas aqueles 2 não eram salvos, faltavam eles. E Rat pediu a salvação de seus filhos, e assim como há uma eternidade, ela poderia ter pedido por $10 mil e os teria. Ela poderia ter pedido o que quisesse, mas Deus sabia o que você vai pedir antes que Ele coloque a unção. O que é a unção? É esse reavivamento. A unção é esse poder da palavra. Antes dele colocar essa unção, Ele sabe o que você vai precisar, o que você vai pedir. A irmã Rat, é certo que eu disse, peça algo que você queira, algo que saia do coração, o desejo, peça, Rat. Isso é certo, irmã Rat. Vem, ele está testificando, ele está confirmando aquilo que aconteceu lá para a igreja. Algo que você queira, não faz diferença o que seja, peça-o. Deus me disse, simplesmente fale a ela, fale o que ela pediu e ela o terá. Era só falar para o irmão Brana, eu quero $10 milhões. O irmão Brana virava para Deus e falava, ela quer $10 milhões. Aquilo caía. O irmão Brana disse que se fosse um milionário, ele pediria por mais $1 milhão. Se fosse um rico, queria mais dinheiro. Mas olha só, o irmão ou irmã, você percebe o dia que nós estamos vivendo? O tempo mais glorioso, quando o homem do céu colocará nos seres humanos, peça o que quiser. Ele coloca isso em nós por essa unção. E Ele dará isto a você. Você está atrás disso? Está buscando isso? Graças a Deus. Você tem pedido a sua cura nessa noite, não tem? Graças a Deus. Então você pode pedir e ter essa cura. Eu tenho vivido, olha só, tenho prosperado sobre isso. Tenho vivido nisso. O William Brana, ele disse, eu tenho vivido nisso. Ele estava contando estas coisas na casa da irmã Rat, é porque Deus havia dado 3 esquilos para ele dessa maneira lá na floresta. Deus desceu e disse, William Brana, o que você está fazendo aqui? Ele disse, caçando. Ele disse, então peça a sua caça. Josué, o que você está fazendo aqui? Estou na guerra. O que você precisa? Eu preciso do sol, eu preciso de luz. Então mande ele parar, Josué. Olha, irmãos, Deus age de acordo com nossa necessidade. O que você precisar, você pode confiar. Tenho prosperado sobre isso. Estou indo para o oeste nisso.
estou entrando em reuniões nisso, estou vivendo nisso, e a palavra de Deus está correta. Ele vivia nisso, ele andava nisso, ele vinha para o culto nisso, ele caçava nisso, ele pescava nisso. Aleluias, era a sua vida. Feche os seus olhos agora. Senhor, aqui estamos, ó Pai. Sabemos que é uma grande responsabilidade. Que o Senhor possa nos ajudar. O Senhor possa nos dar esta graça dos céus. Porque é um povo simples, humilde. E esse povo está dependendo disto, ó Pai. Desse poder. Mas o William Branham disse, eu não quero me comprometer com nada. Eu quero estar livre de todo enredo, todo problema, porque eu preciso me manter nisto. Eu preciso conservar isto. Eu preciso conservar isto. Pai, me ajuda também. Me dê graça, me capacita, me enche do Espírito Santo, para que eu viva nisto. Eu quero estar nisto, Pai. Esta igreja quer, esse povo espalhado pelo Brasil, lá nas congregações, eles estão ouvindo pela internet, e eles querem andar nisto, eles querem viver nisto. Pai, o Senhor vai cuidar de cada um, ajudar a cada um, conceder a graça dos céus. Nós te pedimos, leva-nos em paz nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, com o tempo, se houver alguma coisa que precisa ser acertada, vocês têm o pastor que é capaz de fazer isto. Deus abençoe. O nosso tempo foi bem aproveitável, nós tivemos um bom tempo. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Fomos abençoados, não fomos, irmãos? Amém. Nos acompanharam em mais essa transmissão o irmão Emi Alves, em Cachoeira, o irmão Jorge Alexandre, a irmã Divina em Piloândia, o irmão Paulinho Pontes, em Diorama, e o irmão José Antônio e família, em Cachoeira, e o pastor José Alves. Deus abençoe a cada um. Irmãos, se Deus quiser, estaremos novamente domingo à noite. Amém? Cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdéns, pedia esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento de aflição. Em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão.
Música